Para na Santana FM, momento vida leve e saudável. Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Então vamos lá, na semana passada eu falei sobre uma salada tipo casamento, terapia, análise e outros cuidados. E aí a dona Rosa lá do Sabará, porque eu fui 18 anos cabeleireira, salão de cabeleireira lá no Sabará, me deu toda essa liberdade financeira para mim poder fazer a faculdade de psicologia, porque ela era paga lá na Faculdade de Santana. E então fui 18 anos e a dona Rosa era da esquina do lado aí, né? E aí ela estava comentando comigo que ela ouve todos os meus programas. Um abraço, dona Rosa. E ela disse o seguinte: Lourdes, eu estou um pouco mais lenta agora. Claro, a nossa idade vai avançando, a nossa forma de caminhar, de ser, de produzir muda. E que bom essa consciência, como a dona Rosa falou, eu estou cada vez mais devagar. O mais difícil é quando as pessoas começam a ficar idosas e elas não aceitam esse lugar de que estão mais devagar hoje. Elas não aceitam de que elas já fizeram muito, ou no sentido de medicamento. Nós tivemos um cuidado também com a mãe do Niri, que não aceitava que alguém desse o medicamento para ela e ela estava tomando alguns medicamentos errados. Então tem uma hora que você tem que bater o pé mesmo, porque é pro bem da pessoa, né? E fazer com que alguém tenha esse cuidado que já não é mais seu. Eu um dia perguntei para um médico e ele falou assim: não é se sentir menor porque você não tem mais a capacidade de lidar com a sua medicação sozinha. Não é se sentir menor por causa disso, mas é se sentir melhor porque realmente o que você está tomando é aquilo que você precisa tomar. Então, se permitir ser ajudado de novo, como quando você era uma criança e você era ajudado pelos seus pais. Não tem jeito, nós viemos daquela criança pequena e para quem vive muito e quem quer viver muito, vai voltar naquela realidade da criança que precisa do cuidado. Não tem como escapar disso. Ou então a gente vai querer ir embora antes disso, né? Viver menos. Mas essa é a realidade. Então vamos hoje falar mais um pouquinho sobre essa relação, esse casamento, esse relacionamento. E é um relacionamento como um todo, mas os relacionamentos são frágeis. Muitas vezes os relacionamentos são frágeis por várias coisas. Porque um não ouve o outro, porque um acha que tá certo e não vai ceder, ou porque há um álcool no meio, ou que há uma droga no meio, ou que há alguma coisa, uma dependência química, alguma coisa no meio. E aí, às vezes, as pessoas não têm mais aquela paciência, ou então, muitas vezes, as pessoas entram na relação achando que vão viver do jeito que viviam, acham que eu casei, mas eu continuo com meus grupos de amigos, solteiro, tanto ele quanto ela. Isso não funciona. A partir do momento que você entra numa relação, o relacionamento seu já vai começar a entrar mais com casais, com pessoas, né? Eu tinha costume de jogar bola segunda, quarta e sexta. Pô, então não daria para casar, jogar bola segunda, quarta e sexta. Daqui a pouco tem filho. E o filho vai saber que o pai vai jogar bola, ou a mãe vai jogar vôlei, fazer o quê? Mas não vão ter a mãe ou o pai ali como pessoa ao lado delas, tá? Então eu tenho alguns casos bem complicados dessas crianças hoje mais grandes e que não houve esse parar consigo para cuidar dessa criança pequenininha e que quando começa a crescer, começa a dar problemas maiores. E isso influencia onde? Na relação dos dois, isso influencia onde? Na vida cotidiana do casamento de um casal. Os relacionamentos são frágeis e muitas vezes a única conversa, uma única conversa mal interpretada pode desencadear um desentendimento que jamais precisaria ter existido. Então, uma conversa interpretada ou desencadeada de forma diferente. As palavras ditas com intenções inocentes podem ser recebidas com um significado distorcido, quando você não tem tempo para ouvir, não ouve direito, ou não pensa que a outra pessoa precisa ser ouvida. Então, as palavras ditas com intenções inocentes podem ser recebidas com um significado distorcido, dependendo do estado emocional e das experiências de cada cônjuge. Ou seja, isso pode sim ser um motivo de doença. Por quê? No lugar onde não há satisfação, no lugar onde é que não há um entendimento, onde há um espaço, a doença pode fazer o quê? A sua morada. E eu não estou falando só sobre doença patológica, aquela doença, mas eu estou falando daquela doença que começa silenciosa, com estresse, que vira depressão e que vai indo, que vira um monte de coisas para depois não ter visto, não ser olhado e virar patológico uma doença. Quando isso acontece, sentimentos negativos começam a se acumular na pessoa.
como camadas de uma ferida que não quer cicatrizar, ou como camadas de uma cebola que precisam ser retiradas. O que poderia ser resolvido com um esclarecimento imediato, transforma-se em uma mágoa profunda, instalando-se no coração, como uma doença silenciosa, corroendo aos poucos a conexão entre o casal. Então, ter esse cuidado para que você não coloque coisas inocentes ou você entendeu. Então, aí falta o diálogo. Eu posso ter falado uma coisa e o cônjuge não ter entendido o que eu falei. Não é falado sobre isso, há um silêncio e a palavra ficou na ideia do que o outro pensou e quis ter ouvido dessa palavra. Quando isso acontece, esses sentimentos podem se acumular. Assim como uma nuvem. Veja, assim como uma nuvem no céu pode ser empurrado pelo vento, sem deixar rastros. A nuvem pode ser empurrada pelo vento. Assim, olha só, a nuvem é uma água. Ela é pesada, a nuvem é água. E o vento tem a capacidade de empurrá-la ou de repente ser um rastro na tua vida. E essa nuvem também, de repente, despejar uma tempestade torrencial sobre a terra. Veja, é uma nuvem que está passando lá em cima, que o vento está carregando. E do nada um vento contrário, ou uma sensação, ou um desentendimento, digamos, entre casal, um desentendimento entre as palavras do casal, é a nuvem que estava passando e de repente essas palavras se tornaram mais pesadas, essa nuvem veio um vento contrário e ela pode derramar sim tempestade torrencial sobre a terra. Uma relação pode desmoronar por razões muitas vezes insignificantes. Pequenos desentendimentos que deveriam ser passageiros tornam-se conflitos prolongados porque ninguém cede, ninguém tenta ver algo ou mudar a própria perspectiva. Em vez de procurar compreensão, as palavras são usadas como armas, aplicando a distância às emoções. Então vai indo, as palavras viram armas e elas vão sendo cada vez mais difíceis. E quando você pega um ranço, por exemplo, por alguém, você começa a interpretar toda e qualquer palavra dessa pessoa na medida que esse ranço vai avançando em você com relação a essa pessoa. O que começou com um detalhe trivial torna-se um muro impenetrável entre os dois. E isso, Rádio 20, vira problema de saúde. Por quê? Esse ranço, essa sensação, essa tentativa de um querer ajudar e o outro não, podem fazer com que as coisas tomem outras medidas, outras linhas, vão para outras direções. No entanto, muitas dessas tempestades, como eu falei da nuvem, poderiam ser evitadas com diálogo sincero. O problema do diálogo sincero está exatamente aqui. Aconteceu uma situação e aí a pessoa quer dialogar, porém ela nunca dialoga. Ela quer dialogar sobre essa palavra que a outra pessoa entendeu de uma forma errada ou pelo ranço que ela tem, ela entendeu como ela quis. Se há sempre diálogo nesse casal, se há sempre diálogo nesse lugar, mais um diálogo é fácil. Agora, se quase nunca há diálogo, de repente, por uma palavra mal entendida, mal interpretada do outro, você quer um diálogo. Aí é difícil, por quê? Porque não se tem esse costume. Então, aquele diálogo nesse momento, como ser imediato para o conserto, talvez não seja interessante porque o outro não quer entender, não. O diálogo, ele tem que ser diariamente, eu quase que eu disse diuturnamente, à noite você tem que dormir, tá? Diariamente no sentido de melhorar o atendimento das pessoas. Vamos repetir então. No entanto, muitas dessas tempestades poderiam ser evitadas com o diálogo sincero, paciência e disposição para ouvir. E também para dar suas ideias. Afinal, quando os dois escolhem enxergar um ao outro com compreensão, até mesmo as nuvens mais escuras podem ser dispersas. Veja, então, quanto é importante você ter na sua casa, no seu ambiente, sempre um bom diálogo. Por isso, buscar um espaço de acolhimento, apoio emocional, não é apenas um conforto, não é apenas, você não consegue se entender, precisa de ajuda dos outros.
como é importante você ver as pessoas procurando ajuda para o entendimento e não para os problemas, certo? Então, procurar esse conforto é mais uma necessidade real para fortalecer a vitalidade e a saúde. Então, quanto menos desconforto nessa relação, maior e mais fácil é essa saúde continuar nesse espaço. Um corpo pode ser reflexo, as emoções do corpo, um corpo desalinhado, pode ser reflexo de emoções reprimidas, estresse e falta de atenção às próprias necessidades. Você sabe das suas necessidades? Você sabe o que você precisa como sujeito, como ser humano? Então, pensa um pouco. Eu, Lourdes, aqui no programa, sou terapeuta e eu transformo a sua vida, revelo seus segredos. Mas que segredos são esses? Pois é, às vezes eu pego pessoas que têm uma idade já mais avançada e passaram a vida inteira vivendo contra elas, no sentido de não entender por que elas tinham isso como dificuldade, por que elas tinham aquilo como dificuldade. Por exemplo, vamos colocar aqui um casal, onde vou colocar a dureza para o lado da mulher, onde a mulher tenha um traço que ela tem uma necessidade, ela é muito executora, ela é ágil, ela é rápida. E de repente o marido dela tem um traço que é muito mais no sentido de criatividade, liderança, criatividade, mas aquela criatividade por quê? O que acontece? Tem uma mulher ali que quer tudo para ontem, não que ela queira, mas dentro da forma dela viver, ela quer tudo para ontem. E ela não entende que ela tem um marido que vai planejar para amanhã, que ele vai olhar, ele vai ser criativo sobre o que ela falou, mas ele não é imediato, não é assim. Então, quando você tem algum traço, que você tem essa necessidade das coisas falar e já as ter, e você tem alguém do teu lado, tanto faz agora homem e mulher, e tem do teu lado alguém que você fala, ele vai pensar, ele vai sentir o que você falou para depois agir e fazer. Então, aquele tipo da pessoa assim, por favor, me troca a lâmpada. Vamos lá. O homem é mais no sentido de olhar, imaginar, ele vai trocar a lâmpada para amanhã. Mas você falou para ele trocar a lâmpada agora, até queria que ele já tivesse trocado antes de você falar, e ele vai trocar outro dia. Muitas vezes tem a ver com os traços de personalidade dessa pessoa. Tá, e se vocês como casal soubessem disso? E se vocês como casal soubessem como um funciona e como o outro funciona, como vocês viveriam diferente? Menos ranço, mais humildade, mais caridade, mais carinho, mais emoção. E você quer entrar em contato comigo, ver como é essa análise de casal, para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para um amigo teu, 429-9992-0018. Faça a sua análise, eu faço a análise de vocês. É um investimento para o resto da vida de vocês. Você merece ser feliz, nós merecemos ser felizes, o Mauro aqui, todo mundo merece ser feliz, mas tem um preço. Nem sempre dá para ser eu totalmente numa relação a dois, nem sempre dá para ser você totalmente numa relação a dois. Então tá, então o casamento é uma certa situação de prisão. Não. Você deixa de ter coisas para ter outras coisas. Você deixa de ser algo para ser outro. Você deixa de ser a menina solteira para ser uma mulher casada. Você deixa de ser o garoto solteiro para ser um homem casado. Então, são várias coisas que acontecem. Você deixa de ter todo um relacionamento para ter uma relação com sua amada ou seu amado. Então, é isso aí. A relação, ela precisa desse cuidado. Não é porque eu casei, acabou. Às vezes uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, depois que casa, não se cuidam com nada. Não é assim, é um cuidado. E terça que vem eu vou continuar mais um pouco nesse sentido assim. E você tenha uma boa, ótima semana e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante que fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros.
já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.